Vamos em frente com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. Lembrando a vocês de todo o Brasil que o nosso WhatsApp está à disposição, está aberto para receber o seu recado, para que nós possamos, eu, Maria Cândida, mandar beijos e abraços para vocês de todo o Brasil. Nosso número está na tela para vocês aí já, 0 operadora 11 99681 9742. Nunca se esqueça, precisamos saber o seu nome, a cidade e o estado, de onde você acompanha a nossa revista eletrônica todas as tardes. Vamos falar de saúde? Vamos falar sobre dores? Ai, meu Deus, eu quero evitar essas dores, hein? De repente você vira a cabeça e aí o pescoço, trava. O torcicolo pegou você. Além de limitar o movimento, o problema causa tensão, uma dor intensa na região cervical, podendo se espalhar, inclusive, para toda a musculatura dorsal. Os movimentos ficam praticamente comprometidos, a sua atividade diária, a sua vida social fica comprometida. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o ortopedista e especialista em coluna, Dr. Tiago Coutinho, para dar dicas de como evitar, de como tratar esse problema que é tão comum. Dr. Tiago, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, obrigado pela presença. Torcicolo é muito comum mesmo. Boa tarde, obrigado pelo convite. O torcicolo realmente é muito comum. Hoje em dia tem aumentado a incidência de casos que, na verdade, o torcicolo nada mais é do que a dor na região cervical, e isso por diversas causas. E hoje em dia a gente tem uma incidência bem aumentada porque nós, com essa modernidade toda, a gente tem a tendência de colocar o pescoço na posição de flexão ou para frente. Eu tô com o celular na mão aqui, é a famosa geração cabeça baixa, não é isso, doutor? A gente fica assim o tempo todo, celular aqui, por aí vai, no tablet, ou às vezes coloca até o próprio computador no colo, o laptop no colo, né? E fica trabalhando dessa forma aqui. Exatamente. Então, teoricamente, a gente tem uma postura inadequada. Isso que hoje tem aumentado muito a incidência desse torcicolo, da dor na região cervical ou cervicalgia propriamente dita. Jovens estão sendo acometidos com torcicolo numa idade, numa faixa etária que até então não tinha? Exatamente, cada vez mais jovens e justamente por conta disso. O jovem, o sedentarismo, na verdade a gente sabe que os músculos eles gostam muito de exercícios e se fica parado, ainda mais numa posição viciosa, onde não é a posição fisiológica da tua musculatura e dos teus ossos e discos em si, isso acaba gerando dor. Por que isso acontece, doutor? Parece que existe uma certa flexibilidade na nossa coluna, na cervical. Na verdade, assim, a gente divide, vamos só voltar um pouquinho mais, para ser um pouco mais específico. A gente divide a coluna vertebral em basicamente 3 segmentos, tá? 4, mas basicamente 3 segmentos. A coluna cervical, a coluna torácica e a coluna lombar. A coluna torácica, ela é rígida, ela não mexe muito, tem muito pouco movimento, muito por conta da nossa caixa torácica. Tá? Porque a gente tem o pulmão ali e tem os arcos costais que deixam ela rígida. Então, o nosso movimento ele é dividido entre a coluna cervical e a lombar. Então, basicamente, os problemas de coluna em si, eles acometem essas duas regiões. Sempre a dor lombar, a lombalgia, a gente ouviu falar muito que, olha, tem dor lombar, a postura ruim, tudo. E agora a gente tem tido muito mais caso de dor cervical propriamente dita. Por quê? Porque a gente mexe muito e tem mexido de uma maneira inadequada. Essa que é a questão. Tá? A coluna em si, a coluna cervical, ela é formada por ossos e discos. E entre esses ossos e discos são as vértebras, e entre as vértebras a gente tem os discos, a gente tem ligamentos, a gente tem musculatura que protege essa estrutura óssea, e essa estrutura óssea que protege a nossa medula, onde estão os nervos que vão para toda a parte do corpo. Então é uma região bastante sensível. Tá? Desculpa, bastante sensível, mas é um pouco bastante sensível. E qualquer alteração nessa biomecânica de movimento que a gente tem, nessa proteção para a coluna, a gente acaba gerando um processo inflamatório, um processo de dor propriamente dita. Tá? Eu já tive torcicolo, né? E não foi uma vez, não, várias vezes. A impressão que eu tenho é que eu sempre me livro disso algumas horas depois ou já no dia seguinte. Até então isso é normal. É normal. Teoricamente, a maioria das dores cervicais, né, da cervicalgia ou torcicolo propriamente dito, elas são de cunho muscular, inflamação da musculatura que protege a nossa coluna. E esse processo inflamatório, como todo outro no corpo, ele é um processo autolimitado. O nosso corpo é inteligente o suficiente para acabar parando esse processo inflamatório.
Quando isso não para, quando isso não passa, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo para investigar a real causa, ou se temos mais alguma causa além desta postura inadequada, além dessa musculatura tensionada. Não quero intensificar a automedicação aqui, mas geralmente o anti-inflamatório acaba resolvendo o problema de imediato. Teoricamente, Ou a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de anti-inflamatório. O anti-inflamatório ele tem uma série de malefícios para o nosso organismo e outros órgãos, mas começar com um analgésico comum, eu acho que é o mais interessante, e tomar cuidado com a postura, né? Essa que é a grande dica. Às vezes uma compressa de água morna também ajuda a relaxar um pouco a musculatura e aí a dor passa. E a postura, quando a gente fala, eu acredito que assim, a postura diária em qualquer movimento que a gente tenha a fazer. Seja para sentar à mesa, para fazer as nossas refeições, ou para assistir a TV agora, né? Como a dona Joana, o seu Pedro, estão acompanhando o nosso programa do outro lado da telinha ali, né? Não pode ficar tão relaxado no sofá ou na cadeira, não é isso, doutor? Não, a gente na verdade não pode. Na verdade a coluna por um todo tem essa musculatura e a gente tem que achar uma maneira e usar os melhores músculos para proteger da maneira correta. Eu sou cirurgião, eu fico grande parte do tempo com a cabeça assim, porque a gente opera assim. E se eu não tiver um treinamento específico para isso, para minha musculatura que segura a minha coluna, eu vou ter dor. Tá? E não fui livre de dor no pescoço, dor cervical, eu também já tive dor cervical, mas a gente com treinamento, tudo, utilizando a musculatura correta, a gente consegue dar uma evitada um pouquinho mais. Muitos dos meus torcicolos surgiram ao amanhecer, ao acordar. Foi porque eu dormi mal, meu travesseiro não estava adequado? Talvez. À noite a gente não tem tanto controle da movimentação que a gente faz, mas a ideia e dica a gente dá com pacientes com esse tipo de dor, que a gente tenha que ter um travesseiro que ele seja mais ou menos dessa distância em termos de altura. Tem que compensar, né? A altura, isso, exatamente, né? Para quando você for dormir de lado, e um travesseiro não tão rígido, nem não tão mole, na hora que você for dormir com a barriga para cima, para que isso acomode o teu pescoço, a tua coluna cervical, para que você não fique toda hora assim ou assim, né? Porque se você ficar assim, você vai estar forçando a musculatura e aí você acorda no outro dia com dor. O colchão, de alguma forma, vai interferir também? O colchão mais para cervical nem tanto, mas eu sempre digo, o colchão não tem que ser aquele colchão muito duro, aqueles ditos ortopédicos e tal, e nem tão mole. Tem que achar um meio termo. Só de espuma. Tem que achar um meio termo. Hoje em dia tem tanta tecnologia nisso aí, colchão com mola ensacada, tal, não sei o quê. Isso aí é melhor o vendedor de colchão falar do que eu, mas não tem tanta diferença assim em termos de coluna. Que não dá para ser tão duro nem tão mole. Tensão e torcicolo tem relação? Tem. Na verdade, a coluna ela é um grande foco de problemas musculares, na verdade, e a gente sabe que a tensão está muito relacionada com essa dor que surge. Principalmente os ombros e pescoço, essa região tem um músculo importante aqui que chama trapézio. Sempre que você fica um pouco mais tensionado, você acaba forçando essa musculatura. Na verdade, a gente tem um arco muscular que vem até aqui ao teu rosto, né? Hoje em dia tem muita investigação em termos de articulação temporomandibular, aquela ATM, que ela também, quando você tem muita tensão, você descarrega muito e acaba iniciando um processo todo de tensão juntamente com a musculatura suboccipital, que é essa cervical alta, que a gente não sabe que tem que trabalhar, mas tem que trabalhar. E aí, com isso, a gente desencadeia todo o processo de dor. O Dr. Tiago não é meu médico, mas parece que ele já me conhece. Porque, assim, eu fico tenso, muitas vezes, quando eu vou apresentar eventos, fico em pé no púlpito, na tribuna ali, apresentando eventos, 4 horas de duração, muitas vezes é um congresso, um simpósio, e a gente tem que manter aquela postura, né? Firme ali, paletó e gravata. E eu percebo que o desejo de querer fazer bem, acho que a gente sempre tem isso, né? Até mesmo para quem está palestrando sente esse lado também. Mas eu fico ali firme, concentrado e eu vou travando realmente, né? Eu vou mexendo justamente nessa articulação temporomandibular. E ao final do dia, eu estou completamente carregado. E, basicamente, a gente tem que ter um treinamento para isso, né? É como se eu pedisse para um jogador de futebol entrar lá, faz um gol, mas nunca treinou para isso, e aí ele não vai conseguir desempenhar o papel bem. É a mesma coisa a gente no nosso dia a dia. Eu digo até para varrer uma casa, você precisa ter um treino específico para varrer a casa. Olha, não, eu faço exercício, eu subo, eu ando bastante e tal, mas você está treinando para exatamente isso. Tem que mimetizar e ver o movimento que você faz e tentar te proteger
em cima desse movimento que você faz, seja ficar apresentando o jornal, apresentando o programa, apresentando um evento e tal, você tem que estar preparado para isso. Eu comecei a nossa conversa, inclusive, abri a nossa conversa, que de repente você vira a cabeça e parece que trava. Movimentos bruscos, então, podem nos levar a essa tendência de ter um torcicolo. Com certeza. E segurar a gente naquela posição. Com certeza. Com certeza. Mesmo por eu ter te falado, não é só músculo que a gente tem. A gente tem osso, a gente tem articulação, a gente tem ligamentos, a gente tem discos intervertebrais e tudo isso pode ser uma causa de dor. E aí, quando você tem uma movimentação um pouco diferente, essa sua articulação pode ter, vamos dizer, machucado ou saído um pouquinho do lugar, ou tá um pouquinho mais tensionado, então isso pode te dar dor. A pessoa chegou no consultório porque não consegue mais segurar esse torcicolo. Já dura dias ou é algo constante? A cada 3, 4 dias surge lá, não sei, de repente essa possibilidade. O que acontece, doutor, nesse caso? A gente tem que tentar decifrar da onde vem essa dor, a causa específica disso. A gente tem várias causas, a mais comum é a postura, mas a gente tem que tentar identificar essas causas e ver, através do exame clínico, uma boa conversa, uma boa anamnese, para entender como é que é o seu dia a dia, o que você faz na vida, se faz atividade física, mexe esses músculos ou não, até complementar com os exames complementares, que são a radiografia, a ressonância magnética, e para a gente ver se tem alguma coisa. Tem que descartar a história de trauma, né? Acidente, né? trauma. É muito comum, algum tipo de fratura, então a gente tem que ver isso. E o mais importante é um exame neurológico, né? Que a gente faz em conjunto para descartar qualquer problema e qualquer gravidade maior que faz a gente ir para uma urgência ou não num tipo de caso como esse. Excesso de peso, movimentos repetidos durante o dia podem levar também a justamente o torcicolo. Podem. E aí, indo um pouquinho mais a fundo, além da tua postura mudar um pouco, quando você muda um pouco a postura, um pouco a biomecânica da tua coluna, a gente sabe que a coluna lombar, a coluna cervical, ela tem uma lordose fisiológica. Uns têm mais, outros têm menos. Isso é de cada um. Porém, com o passar do tempo, a gente vem perdendo essa lordose fisiológica. A lordose seria isso aqui, tá? Esse movimento da coluna, né? Isso aqui, ela está torta nesse sentido assim. Quando a gente vai usando muito o celular, o tablet, o computador não estar numa posição correta, a gente vai indo para frente. E o fato disso ir para frente, a gente tensiona toda essa musculatura, a gente tensiona a musculatura aqui em cima, musculatura suboccipital, e com a mudança de biomecânica da coluna em si, ela vai forçar tanto ligamentos, mas principalmente discos intervertebrais que funcionam como amortecedores da coluna, e com isso a gente vai degenerando esses discos e aí podendo causar outros problemas do tipo mais comum na doença degenerativa, que é a hérnia de disco. E aí, dependendo do grau da hérnia de disco, você pode ter alguma compressão de algum dos nervos que passa por ali, pelo canal, perto desse disco, e aí você pode ter dor irradiada para o braço, dor irradiada para a mão, e ter outros problemas, porque aqui passam os nervos mais importantes. Outras complicações vão surgir. Exatamente, passam os nervos mais importantes do corpo. Quando corpo. que cirurgia se faz necessário em caso de torcicolo? Exatamente nesse caso, quando você tem algum déficit, alguma piora do teu quadro neurológico, tá? Isso a gente tem que avaliar com exames certinhos, com exames corretos e específicos. E quando você não tem uma melhora da dor com o tratamento conservador. E aí, dentro desse tratamento conservador, a gente pode colocar fisioterapia, medicações, RPG, acupuntura. A gente tem uma gama de tratamento conservador que, na grande maioria das vezes, mais de 95%, a gente consegue melhorar resolvendo com o tratamento conservador. No caso da cirurgia, acontecendo a cirurgia, esse paciente ele fica limitado de alguma forma depois, doutor? Então, teoricamente, há uma limitação de um pouco de movimento, dependendo do tipo de cirurgia que você for fazer, dependendo do problema que você tiver. Aliás, a cirurgia só é feita se tem algum problema onde eu possa melhorar com a cirurgia, né? Sim. Então, teoricamente, você perde um pouco de movimento na cirurgia, dependendo do tipo de cirurgia, mas você ganha compensado pelas outras e compensado com uma melhora da biomecânica da tua coluna em si. Doutor Tiago, para a gente encerrar então, uma dica básica para quem nos assiste, para evitar torcicolo, para a dona de casa, para o nosso amigo que está acompanhando o nosso programa. O que fazer ou o que não fazer? O que fazer é tomar muito cuidado, na verdade, não fazer ficar muito tempo com o pescoço para frente, seja em qualquer posição, seja com o celular, com o tablet. Se a gente pegar
de repente um tablet, um livro, a gente pode colocar ele aqui em cima. O mais importante é que a gente tenha a mobilidade toda do pescoço e fazer exercícios com esse pescoço, com o teu pescoço, a qualquer sinal de dor. Alongamentos é importante para um lado, para outro, para frente, para trás. As pessoas não têm esse hábito, né, doutor? Mas a gente precisa começar a criar. E perceber se está muito tempo na mesma posição, criar o hábito de ver o teu ambiente ou de trabalho, o teu ambiente de dia a dia, ver se isso pode ser um causador da tua dor. Perfeito. Isso é muito importante. Doutor Thiago, e claro, fazer exercício. Exercício é muito importante. Né? Mas com orientação, hein? Isso também é importante. Vai fazer exercício errado aí, que aí de repente vai ganhar uma hérnia também. Com certeza. Né? É complicado demais. Doutor Thiago, muito obrigado. Obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Vamos fazer intervalo, gente. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a importância dos pais no rendimento escolar dos filhos. Atenção você, papai, você, mamãe, que está com o filho aí na fase escolar, precisa participar realmente do desenvolvimento do seu filho e daqui a pouquinho a psicopedagoga Priscila Colauto vai estar com a gente para esclarecer realmente esse passo a passo, como deve ser essa participação. Daqui a pouco, depois do intervalo.